uma coisa que é extremamente... Eu acho que eu tô conhecendo você agora, a gente é extremamente parecido em alguns pontos, né? E depois a gente vai conversar mais sobre isso. Sim. Mas, pra contar aqui, eu acho que é um ponto muito específico que eu gosto, são 2 pontos muito específicos que eu gosto de citar muito. Essa questão de que as pessoas estão buscando cada vez menos construtoras. Sim. E aí eu tenho uma opinião sobre isso. As pessoas, elas estão buscando a humanidade, no final das contas. Sim. Elas querem falar com você Uma porque relação ela mais sabe que direta. é você. Ou, né, tem uma equipe que vai até você. Você sabe que o assunto vai chegar. É verdade. A construtora, você não fala com um, aí joga pro outro. Tem o saque, não sei o quê. E você não chega na sabe pessoa que você... Você nunca conheceu o dono. Você não vai conhecer. Então, isso... Ou o dono vai lá pra passear na obra, o dono da Exatamente. construtora. E às vezes ele é um empresário normal, Sim. Não precisa necessariamente ser um engenheiro, né? Não, Enfim. não necessariamente. Às vezes eu já trabalhei para construtoras que o dono era administrador. E tem vários. São Vários. Então, isso é um ponto que eu acho que as pessoas estão buscando muito, que é a humanidade. Sim. E outro ponto que você continua no lado do lado perfil humanidade ali, Sim. que é isso. Você falou, temos que entender que os perfis dentro da obra, dentro dos clientes, são diferentes. É verdade. Falar com o cliente é uma coisa específica, falar com... Até em quesito de educação. Você Sim. vai conversar com uma pessoa, você sabe que às vezes a pessoa é mais explosiva, né? Sim. Você vai com estilo, com jeito. Totalmente diferente. Você vai com outro que é mais calmo e que às vezes tem uma falta de atenção, você vai com outro. Então acho que isso é uma loucura, mas é o que acontece. A gente vira mais no quesito da administração, vira tipo um RH ali. Que você mais ou menos isso. Você vai mudando a chavinha, são avatares que você vai usando. Para esse aqui você tem que ser mais agressivo. Para esse aqui que você tem que provocar. Desafiar. Outros você tem que ser mais didático. Então, cada um tem... Esse aqui eu sei que ele tá sempre preocupado mais com a parte financeira. Esse aqui eu sei que ele tá preocupado com a parte de execução. Exemplo, tem uns que entendem você desenhando na lousinha, né? Que é a parede com qualquer coisa. E tem uns que não. Tem uns que você explicando tem uns que enxergam. Local, É interessante. Isso aí passa um pouco pela questão da idade que eu falei. Uhum. Hoje eu tenho vários, na verdade, não só um. E durante os anos isso aconteceu. Eu tenho empreiteiros que trabalham nas minhas obras e que o pai e o filho trabalham juntos. E às vezes, quando pegam mais de uma obra, o pai está em uma, o filho está em outra. Uhum. E a diferença na forma de trabalho, quando os dois estão juntos e estão separados, é completamente diferente. Até pela diferença de idade, a forma de enxergar as coisas. E, por exemplo, tem uma piscina grande que eu estou fazendo, ela tem toda uma questão de balanço, estrutura. E quando eu fechei aquele trabalho com eles... Aquela contratação, a ideia era que o pai tivesse full time ali naquela obra. A ideia inicial. Uhum. Porque ele já é mais antigo, ele só trabalha com piscina, ele já fez várias outras piscinas para mim e tal. Mas o filho também sempre esteve junto. Uhum. E o filho, não que o filho seja jovenzinho, também já tem praticamente a minha idade e tal. E já tem uma certa experiência também com aquilo. Quando eles surgiu uma nova obra, ele chegou para mim e falou: Thiago, não vou conseguir estar aqui todo dia. Porém, meu filho está aqui e tal, você já conhece, é como se eu estivesse aqui. Mas não é. Não é. No fundo não é, porque cada um também trabalha excelente, o filho. Só que a visão que o pai tem é muito diferenciada pelo tempo, pelo compromisso. Mas eu acho que tem várias coisas, né? Eu acredito que tem mais pessoas que trabalham junto com eles. Não, tem. Eu acho que essa questão de respeito também, às vezes você fala... questão de liderança também. A forma de se comunicar, né? A questão de mostrar que tem mais experiência. Às vezes se falam da mesma maneira. Mas se você tá lidando com uma pessoa que você sabe, putz, o cara... que o tempo que ele tem, que o filho tem de vivência, o pai tem de obra. Então essa diferença ela é gigantesca. Tem esses casos e tem os casos em que o filho é muito jovem ainda de obra. E tem uma coisa, né? E aí falta, tá ainda aprendendo. Vamos com se o pai. dizer que, querendo ou não, isso é o lado ruim da construção. Todo mundo aprende errando. Errando? Né? Então, e vai errar justo na minha? Mas não é verdade? Infelizmente, esse profissional, ele vai aprender algumas coisas errando. Com não certeza. Vai ter jeito. Mas por isso que você tem que ter alguém supervisionando. Exatamente. E o engenheiro que administra a obra, lógico, depende da obra. Obra residencial, no caso, eu não tô lá o dia inteiro, assim, olhando, faz isso, faz aquilo. Não, a gente tem o time, tem aquele tempo que a gente dispensa para estar lá pessoalmente. Mas eu tenho um acompanhamento bem intenso das obras que eu executo, mas mesmo assim eu não tô lá o dia inteiro, todo dia. Não tem como ficar 24 horas. É impossível, não é esse a questão do trabalho, mesmo que fosse o tempo integral, o tempo de obra. Até o empreiteiro
não consegue ficar o tempo inteiro. Não consegue. Dependendo Ele do que ele tá precisa sair, fazendo, ele não- acaba saindo é. bastante até. Sim. Então, e outra coisa, quando a gente trabalha com empreitada, é uma outra questão que a gente tá falando da organização e Uhum. planejamento, também é outra coisa que dependendo de quem você contrata e como contrata, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir que o empreiteiro esteja realmente todo aquele horário comercial em obra. Sim. Eles têm uma situação de sair um pouco antes, chega um pouco mais tarde, um dia, no outro dia eles ficam um pouco mais. Então, existe uma oscilação até no tempo que eles ficam em obra Sim, todos os uhum. dias. A partir de certo momento, você começa a achar que é normal se a obra está dentro do planejado, se está correndo tudo bem. Mas em certos momentos você vê que a questão de horário, de chegada, de ida, e você não tem como ficar controlando isso. Você fechou uma empreitada. No final das contas, é a produtividade que importa. Só que essa produtividade, será que é aí que entra aquele olhar mais crítico? Uhum. Que eu penso, tá bom, tá no prazo? Tá no prazo, mas será que se ele não tivesse um pouco mais regular aqui, a gente não adiantava esse prazo, não era bom até pra ele? Sim. Então eu fico nesse embate às vezes com os caras. Não é porque você tá, mas eu tô no meu prazo, eu ainda tenho 20 dias pra fazer isso. Tá, mas por que você não termina em 10? Porque se você tivesse um pouco mais regular, Sim. você terminava em 10, melhor pra você, já tem um outro... E eu uso muito esse gancho. Uhum. Eu já tenho uma outra obra pra te passar. Se você ficar mais Tá tempo aqui, é pior pra contra o você. tempo também, né? Eu uso muito isso. Às vezes é verdade. Às vezes nem é verdade. Às vezes aquela obra já não tá. A pessoa nunca vai saber Se eles se é verdade ou não. Se eles estiverem assistindo, eles vão saber agora. Mas não sabe se é verdade ou não. Não, ainda. não vão saber nunca. Então eu acho assim... você é aquela É uma coisa- estratégia. É a minha estratégia. Uhum. A minha estratégia. Mas não deixa de ser verdade. Como eu sempre tenho obras, sempre tenho orçamentos. Mas querendo ou não, Os caras confiam em mim também. Tem coisas que importam, que é a preocupação da pessoa. É a preocupação. Se da você pessoa. vê que ela pode fazer em 10 e ela tá fazendo em 30... Sem dúvida. É às o comprometimento vezes- que eu falei. Às vezes não faz sentido, né? Ele tem que enxergar, o que eu procuro fazer com eles, é fazer eles enxergarem com a mão de obra, mais especificamente, que hoje, para mim, é o ponto-chave de qualquer obra. Eu acho que sempre foi, mas hoje é mais, porque cada vez está mais difícil uma mão de obra decente. Então, e quando você tem, eu acho que o foco para mim é conversar com eles e mostrar para eles que aquela forma de trabalho que eu estou sugerindo vai ser melhor para eles também. Não só para mim e para o proprietário. Não é só porque eu quero, né? Não é só porque eu quero. Vai ser bom também para eles. Vai se refletir diretamente no bolso deles, às vezes. Porque é aí que entra a organização que eu falei. Organização financeira, planejamento de obra, que... fatalmente não tem ninguém para ensinar. Eles aprenderam errando. Eles aprenderam trabalhando ali. Né? E às vezes vem uma outra pessoa. Hoje eu tenho quase 40 anos. Mas quando eu comecei a trabalhar com obra, e aí eu não tinha nem cabelo branco, né? Eu tô tendo os meus já primeiros. Eu já tenho já faz tempo e cada vez mais. Mas hoje fica um pouco mais fácil de eu chegar e falar para um empreiteiro que já tem 40 anos de obra que o que ele está fazendo há 40 anos, de repente, não tá certo. Ou não é o jeito ideal, tem uma outra forma de trabalhar. Então, antigamente era bem difícil. Antigamente ele podia até não falar na minha cara, alguns falavam. Mas esse moleque quer me ensinar alguma coisa aqui? Mas eu acho que experiência ele tem? Eu acho que tem essa questão de mostrar, eu tenho uma jornada aqui que eu posso te contar e te ensinar. Sim. Mas também tem a questão que hoje as pessoas estão levando o profissional mais a sério, né? Mais um pouquinho mais a sério. Bem mais. Às vezes a pessoa chegava na obra, engenheiro, arquiteto, e o profissional, dependendo se era velho, né? Ele falava, quem é você? Eu construo, eu tô aqui o tempo inteiro. É verdade. Não é verdade? Muito. Então, assim, muito. hoje as pessoas, eu acho que questão de mídia, divulgação, até rede social que a gente começou esse bate-papo, a pessoa consegue entender, às vezes olha, puxa, eu não faria desse jeito. Se eu tivesse pensado sozinho, eu não faria. É verdade. Então, acho que esse lado tem sido importante. Tem. Por isso que na verdade, o Inloco começou baseado nisso. Quanto mais informação a gente mostrar para o público em geral, mais eles vão entender que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu diferencial, né? E assim vai. Eu acho que isso é importante também. Porque, por exemplo, imagine você que entende de primeiros socorros aí,
né? Técnico de segurança do trabalho aí. Sim. Vai lidar com o médico? Não, de jeito nenhum. Vai falar, não, eu faço cirurgia aqui, eu tiro um rim aqui. Perfeito. É totalmente diferente. É completamente diferente. Igual todo mundo tem que entender isso. É verdade. Independente da profissão, que existe um cara que estudou pra entender. Às vezes ele não é o perfeito. Sim. Às vezes ele estudou 5 anos e a gente sabe que sai com muita falta de informação ainda. Bastante. Mas com o processo, com o estudo, até aprendendo, errando, Sim. você começa a entender. A teoria é bem diferente da realidade, até por isso mesmo que você está falando, né? Eu acho que até para quem está estudando e tentar enxergar algumas coisas que o professor está colocando ali, né? Algum tipo de dimensionamento, aquilo é muito matemático para você. Mas se dali você sai para uma obra e olha exatamente aquilo que foi dimensionado, você fala, agora eu entendi por que ele estava falando. E uma coisa que no papel parece ser tão complexo, se você tem aquilo visualmente na realidade. Então, por isso que eu acho que eu fiz estágio desde o primeiro ano de faculdade. Não só eu não tinha essa mentalidade. Eu tenho noção que eu não tinha essa mentalidade de, não, eu vou estagiar desde o começo porque isso vai ser importante para mim. Não. Eu comecei a estagiar por uma busca minha até lá no começo de saber o que exatamente eu queria fazer. Então, meu primeiro estágio foi em saneamento. Caramba. Porque a engenharia civil, ela é ampla pra caramba. Então, assim, a gente pode trabalhar com coisas literalmente opostas ou completamente diferentes. Então, eu trabalhei com saneamento, eu trabalhei com... depois eu fui trabalhar com projeto estrutural, que nem eu falei, que era uma paixão minha trabalhar com projeto estrutural. Eu achava que era isso que eu queria ser, calculista estrutural. Hoje eu já fiz muitos projetos, teve uma fase de calculista estrutural, fiz cursos e tudo mais, e fiz muito projeto estrutural. Ainda faço quando surge, quando eu tenho tempo, mas não é um foco meu. E eu pego quando eu pego um projeto estrutural para fazer quando é um cliente já indicado, aquilo que a gente estava conversando. Não procuro... E às vezes também tem alguns gargalos em obra, né? Alguns gargalos em obra que às vezes eu tenho que absorver. Já aconteceu também. Porque senão, você parar a obra para esperar... Não existe esse time. Essa piscina que eu estava comentando agora, aconteceu exatamente isso. O projeto proposto era de uma forma. E eu dimensionei a piscina toda a obra em si, a casa toda em estrutura metálica. Essa é uma obra bem específica, que o terreno é simplesmente quase 90 graus. Em 90 Caramba. Graus é uma obra bem... Em São Roque tem bastante, né? Em São Roque tem muito. É um projeto até de uma arquiteta muito conhecida, a Karina Pontes, que já veio aqui. Já esteve aqui e comentou sobre 90 graus. Uma super parceira. Às vezes é engraçado, porque às vezes tem proprietários que escolhem até o terreno dessa forma, pensando em fazer algo diferente, mas isso reflete no bolso também. Não é só questão de ser uma obra mais complexa. Mentira falar que existe solução para tudo, né? Não existe. Às vezes tem uma questão financeira. Terrenos assim costumam ser mais baratos. Né? Mas uma coisa chama a outra. Você gasta mais com infraestrutura. Tem um porquê, né? Tem um porquê, tem um equilíbrio que você tem que buscar. Que é totalmente comercial também, né? Eu vou gastar menos aqui, mas se você pega um arquiteto, que é o caso da Karina, por exemplo, um arquiteto que sabe trabalhar com isso, a Karina não é só que ela sabe, ela está acostumada a trabalhar com isso faz toda a diferença. Procuram ela exatamente por conta disso, né? Vem os projetos, as obras que ela já fez, e quando eles... E aí fica muito mais fácil. Agora, se você pega alguém que não sabe trabalhar com isso, já na fase de projeto, depois fica bem difícil. Então, essa obra especificamente, por uma questão financeira, na piscina, o proprietário optou por fazer uma adaptação, até por uma coisa que ia ser financeiramente muito mais... ele ia ter muito mais gasto com aquela piscina financeiramente, e ao mesmo tempo ele achou ali que poderia ficar melhor dessa outra forma. Então, ia ficar mais barato, ele ia gastar menos, e ele achou que ia ficar um pouco mais funcional a forma. Nesse momento, com a obra já em andamento, fundações prontas, as obras subindo, ele falou assim, e aí, vou ter que fazer outro projeto estrutural para essa piscina? Eu falei, vai, essa piscina é toda suspensa, tal, dá para adaptar, você não consegue? Eu falei, consigo. E ele falou, quanto tempo você vai levar? E teve uma conversa que no final das contas eu parei para pensar e falei, vamos fazer o seguinte, eu não vou te cobrar nada, eu já estou administrando a sua obra, eu não quero que essa obra
fique... não ia parar, mas aquele trecho ali ia atrapalhar outras situações do andamento da obra, porque ela é uma obra muito conexa. Sim. Por ser um terreno 90 graus, tem uma conexão entre a piscina e entre a Uma casa, amarração, que é uma né? amarração, digamos assim, muito específica, que ia atrapalhar muito. Se a gente parasse, continuasse a casa e parasse a piscina. Não, tinha que ser realmente em paralelo, pelo menos aquela parte estrutural. Então eu falei, não, eu mesmo vou fazer isso. Eu mesmo fiz a adaptação que precisava estruturalmente. Então, esse tipo de coisa eu faço constantemente nas obras que eu administro. Esse eu considero um diferencial. Eu não cobro para fazer um ajuste, uma adaptação estrutural, que normalmente os engenheiros falam, não, peraí, para tudo, me dá aqui o projeto, vou ter que analisar, vou ter que compatibilizar, isso leva tempo. Sim. E é óbvio que levou meu tempo também, mas de uma forma diferenciada. Eu não adaptei só na obra, eu levei todos os projetos para o meu computador, eu compatibilizei tudo, ajustei, conversei, o cálculo, enfim. Revi todo o cálculo e levei para a obra para ser executada, e isso a gente não perdeu um dia em obra. Isso é isso que eu acho que é o que eu chamo de vestir a camisa. Mas existem várias soluções, não nesse caso, né, mas que são simplificadas, que amarram em uma obra que não tem um lado técnico, né? Não tem engenheiro, não tem arquiteto, que você olha lá e fala, caramba, isso daqui poderia ter sido resolvido de uma forma totalmente diferente. Exato. E às vezes a pessoa, o construtor, não quer assumir esse compromisso também. Ele falou, poxa, eu vou mexer num projeto aqui, não que ele deva, né? Sim. Mas ele tem que procurar um profissional, ou o proprietário fala, não, preciso de um profissional que entenda o que está fazendo aqui. Se a gente for seguir o beabá da obra mesmo, a cartilinha da obra, tem tudo que a gente for fazer de modificação, de adaptação, de ajuste, a gente vai ter que fazer todo um processo que vai gerar várias circunstâncias ali, não só financeiras, de prazo, de estresse, de realocar mão de obra, realocar até parte de materiais que a gente está utilizando na obra. Então tem todo um ajuste com o fornecedor, medir novamente alguma situação, enfim, pode acontecer de tudo dependendo da etapa que você está. Então se você conseguir absorver isso ali durante a sua gestão na obra, e às vezes eu consigo fazer coisas que eu nem precisei passar para o proprietário. São coisas que, tecnicamente, eu tenho condições técnicas de resolver, e essas obras que eu administro, normalmente eu sou o responsável técnico por ela também. Isso que eu ia falar, no final das contas... Eu assino como responsável técnico. É o responsável técnico que precisa resolver esses detalhes. Se eu não sou responsável técnico, eu tenho que voltar lá. Mas se eu já sou o responsável técnico, eu assino, normalmente os arquitetos me indicam, eu acabo assinando também a responsabilidade pela execução, e administro essa obra, eu tenho essa... como que eu diria? Essa bagagem. Essa bagagem, mas não é nem isso. Eu tenho... esse é um dos meus trabalhos também. A questão de solucionar um problema ali na hora. A questão de solucionar e não precisar pedir... Ficar toda hora, ô proprietário, aqui ó, vamos parar porque não deu. Não, porque o proprietário também não tem, em algumas situações, principalmente quando a gente fala de estrutura, o proprietário ele não tem esse conhecimento para falar, não, acho que vai ficar melhor, vai ficar pior. Não. Tem coisas que você leva para ele. Não, o senhor acha que se eu fizer isso aqui com 20 centímetros vai aguentar? Se eu colocar 10 ferros ou 5 ferros, ele vai falar assim, é você que tem que saber falar isso. Então, para que eu vou levar isso para ele? Agora, eu acho que vai ficar mais bonito se eu tirar esse pilar daqui, um exemplo. Os arquitetos vão odiar quando eu falo isso. Mas, no meu caso, é mais ao contrário. Né? Muitas vezes eu falo assim, eu quero colocar. Mas eu entendo, eu já vou sempre com uns toques diferentes.